E a gente traz um assunto muito importante e eu diria que até de prestação de serviço para você que nos assiste. Nós sabemos que o mundo está em constante mudança e nas profissões não é diferente. A gente sabe que tem muita gente que está fora do mercado de trabalho e, em boa parte dos casos, o motivo é a falta de capacitação. E o que nos aguarda para o futuro? Para explicar quais são as profissões que vão bombar, se você é estudante também está em busca dessa informação nos próximos anos e também sobre como estar preparado, nós recebemos o empresário Romualdo da Silva. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. O Romualdo, que além de empresário, é um pesquisador há muitos anos sobre esse mundo, especialmente da tecnologia, né, Romualdo? Sim, eu já estou mais de 30 anos, é um desafio ficar tanto tempo numa área que está em constante mudança e as mudanças também vão direcionando para onde a gente vai na nossa carreira. Carreiras que nunca existiram, que a gente nem fazia ideia, hoje são as carreiras mais promissoras do mercado. E é difícil como escolher em que momento você investir para entrar nessas carreiras, né? É porque o desafio é ser um desbravador, apostar em algo desconhecido ou depois entrar em um mercado super competitivo, porque quando está estabelecido já é mais difícil de entrar. Sim. Nessa área, o que você poderia compartilhar conosco de profissões que estão ali, ó, já sendo solicitadas e que pouca gente está olhando? Sim, eu costumo dizer que as profissões também elas estão muito ligadas aos momentos, aos cenários, né? Por exemplo, a gente está falando muito hoje de metaverso. Então você vai ter uma profissão de gente hoje fora do Brasil vendendo espaço no metaverso. Já é uma profissão nova. A própria profissão de redes sociais. Não se tinha rede social talvez há 10 anos como a gente tem tão pujante quanto é hoje. Olhando para outros cenários, por exemplo, até a própria educação, hoje em dia muitos profissionais fazem curadoria de conteúdo para ajudar que outros profissionais estudem aquele conteúdo específico, para ele não perder tempo buscando. Então, os cenários, as movimentações do mundo também vão direcionando as profissões que estão chegando e que a gente ainda nem está pronta para elas. Para que a gente possa avançar, até antes do programa eu conversava com o Romualdo, e até falei, alguns termos, né, alguns jargões especialmente, são muito comuns na sua área. Então, é interessante que a gente só rapidamente dê uma visão para o pessoal de casa entender a nossa linguagem. Quando você fala de metaverso, a gente está falando do quê? No passado, existia uma rede social que ele emulava um mundo que não existia, que era o Second Life. Hoje em dia, o metaverso é quase que uma versão avançada de tudo isso, ou seja, é um mundo totalmente virtual, que você pode ter a sua casa lá, você pode ser uma pessoa, um avatar, né, que a gente chama, uma pessoa fictícia naquele espaço. Existe um outro termo que você pode ouvir muito quando vai procurar um trabalho, que é soft skills, por exemplo. O que são soft skills? São conhecimentos que você traz, que você busca como uma segunda língua. Então, as empresas hoje pegam a pessoa que tem liderança, é um soft skill diferente. Uma pessoa, por exemplo, que tem mais paciente ou mais perseverante para uma área comercial. Então, soft skills, né? A gente vai ouvir muito esse termo daqui para frente, porque as empresas buscam alguns soft skills em alguns profissionais para determinadas áreas. Então, cada vez mais, a própria língua, a segunda língua inglês, está presente demais no nosso dia a dia, né? Você citou o exemplo das redes sociais. É algo tão novo que a gente observa que muita gente que hoje está fazendo sucesso começou há pouco tempo e de forma muito intuitiva. Verdade. Agora, para quem quer se profissionalizar, trabalhar isso de uma forma assim, com formação, que tipo de formação ela deve buscar? Tem uma formação que eu acho que as pessoas de alguma forma ficaram distantes, mas ela é muito poderosa, por exemplo, a administração. Porque você precisa entender o que é um negócio, entender o que é uma empresa, entender todo o sistema que a gente chama de toda uma empresa para poder tomar uma decisão. E muitas vezes você não consegue tomar uma decisão se você não tem acesso àquele mundo, né? Por exemplo, você pode realmente estar nas redes sociais, mas você precisa saber, por exemplo, público-alvo. Público-alvo é uma coisa que você aprende na administração. Você aprende marketing dentro da administração. Então, às vezes, as pessoas pulam uma etapa. Por exemplo, de fazer uma boa faculdade, uma boa formação profissional, porque pensa, beleza, eu não preciso saber isso para entrar na outra profissão. E pelo contrário, quando você tem essa informação, pode te permitir ter muito sucesso quando você avança. Então, tem muita gente que está nas redes sociais fazendo muito sucesso, mas ele tem todo um preparo. Ele já é um cara formado em marketing, ele é um cara que às vezes foi um grande gestor de uma empresa, já sabe lidar com marketing, já sabe lidar com o público-alvo. Ele juntou tudo aquilo e levou para a rede social. E a gente às vezes não percebe. Perfeito, é um ótimo exemplo e eu vou aproveitar e falar o contrário no sentido de, às vezes, um médico, um engenheiro que tem todo o know-how, tem todo o conhecimento da sua área, mas não sabe dar visibilidade a isso na internet. Ou então a gente estava falando, rede social. Aí o Romualdo falou, eu só uso essa. E eu falei, eu já não uso essa. Então a gente faz escolhas como rede social e aí entra o curador. Aquela pessoa que vai fazer um apanhado de tudo que se falou em todas as redes e entregar pronto para a pessoa. Posso pegar o exemplo da própria informação, porque hoje a gente tem um excesso de informação, um excesso de dado. Uma profissão que já é real
é o próprio analista de dados. A pessoa que vai analisar todos esses dados, outros termos que eu vou falar aqui, que é o Big Data, né? Ou Big Data, que são os grandes volumes de dados. E a gente gera dado hoje como a gente nunca gerou no mundo. E alguém vai ter que olhar para esse dado para fazer dali virar uma grande informação. Saber, por exemplo, quantas pessoas, por exemplo, tem em Joinville que estão desempregadas. Talvez ele consiga fazer com 5 cliques, porque os dados já estão em algum lugar. Esse analista de dado, esse analista engenheiro de dado, já é uma profissão que muitos mercados procuram. Perfeito. E para finalizar, qual a dica você daria para a pessoa, então, que ainda não tem muito claro que área quer atuar, seja um jovem que está em busca, né, da sua primeira formação ou alguém que está querendo, então, mudar de área? Fazer a transição, né? Transição. Hoje é bem comum. O jovem, uma coisa que eu já falei para meus filhos, a gente até falou em off, né? Eu acho que o jovem seria importante ele já entrar numa empresa. Porque lá ele vai ver todas as coisas funcionando, ele vai poder falar, aqui eu gosto, isso aqui não faz sentido para mim. Porque é difícil você escolher algo que você nunca teve acesso, né? E com 17, com 18, 20 anos é muito cedo para você ter que tomar uma decisão. Se você está com dúvida, faz, por exemplo, uma formação mais genérica como é a administração, porque depois você pode se especializar. Para quem pensa em fazer uma transição de carreira, entenda que o que você tem de conhecimento não vai ser jogado fora. Você pode aproveitar aquela tua transição, aquele teu conhecimento e levar para a tua carreira. Vamos dar um exemplo do próprio médico que você disse. Às vezes você tem um médico que chegou ali no momento, não quero mais, já cheguei aqui num patamar que eu não quero seguir mais na minha carreira. Talvez ele possa ser um grande influenciador na rede social, pegando tudo que ele aprendeu na carreira dele, se especializou e levar lá como uma curadoria de informação. Então, a própria transição de carreira exige que o profissional já esteja preparado ou traga aquela formação que ele já trouxe em algum momento. Perfeito. Romualdo da Silva, que é empresário, também tem podcast. Qual o seu Instagram? Meu Instagram é RomucaSP. De Romualdo SC. Lá tem todas as informações, os podcasts que ele tem. Muito obrigada. Eu que Seja agradeço. sempre bem-vindo ao Ver Mais. Obrigado.